Olá, meu nome é Marcelo Oliveira Fernandes. Eu estou aqui com você hoje para falar sobre cidades inteligentes, uma introdução ao Big Data como suporte para as demandas de serviços de tecnologia para a indústria de saúde a partir da década de 2020 no Brasil. Seja bem-vindo a esta terceira videoaula. Esta é a agenda completa. Neste último episódio, abordarei os seguintes tópicos: serviços inteligentes para a saúde. Falarei sobre stakeholders do processo e investigaremos quem são as partes interessadas de TIC e o que fazem em relação à saúde. Apresentarei o roadmap para o sucesso das Smart Cities. Conheceremos o roadmap ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities. Compartilharei algumas ideias sobre sugestões de trabalhos futuros. E, finalmente, comentarei as minhas conclusões. Os autores Boulos e Al-Shorbagy apresentam as suas visões sobre as partes interessadas ou stakeholders, em uma perspectiva de IoT e cidades inteligentes, conforme mostrado no slide. Em todo projeto se recomenda o envolvimento das partes interessadas em seu estágio mais inicial, como sendo as melhores práticas de projeto. Isto é especialmente importante para se criar a conscientização, engajamento e comprometimento dos stakeholders. Os stakeholders podem ser agrupados de várias formas para o endereçamento mais apropriado dos temas referentes às cidades inteligentes. É o que sugere esta ilustração. Trataremos agora de um exemplo de stakeholders classificados por organizações. Esta figura sugere que os stakeholders podem ser agrupados de várias formas para o endereçamento mais apropriado dos temas referentes às cidades inteligentes. Como exemplo, pode-se mencionar associações como IEEE Smart Cities Technical Community, o Smart Cities Council e o TM Forum. Na indústria, algumas empresas criaram parcerias globais a fim de potencializar os principais produtos e serviços associados ao valor da marca, ou brand, e assim criar um melhor posicionamento e uma maior sinergia quando trabalhando-se em grupo. É o caso da Itron, Cisco, IBM, SAP e Microsoft, entre outras. Pode-se ainda mencionar os grupos de estudos internacionais, como o ITU-T, que é o setor de padronização de telecomunicações, divisão do ITU, que é uma agência da ONU. Quanto ao governo, importantes stakeholders são Ministério da Saúde, Ministério das Comunicações e Ciências, IBGE e Anatel. A figura ilustra uma classificação das partes interessadas das cidades inteligentes a um nível geral, com base em categorias. Este exercício de mapeamento dos stakeholders proporcionará às cidades um quadro inicial para identificar as partes interessadas que tomarão parte de sua transformação em cidades inteligentes. A identificação das partes interessadas tem de ser específica da cidade. Em 2015, um interessante artigo intitulado Applications of Big Data to Smart Cities, escrito por Al-Nuaimi e al., explora o que eles denominam de roadmap para o sucesso das cidades inteligentes.
Há importantes aspectos a considerar quando se elabora um plano de implementação de uma cidade inteligente. Assim, um roadmap de êxito deve conter minimamente os seguintes estágios: planejamento estratégico, governança, benchmarking, priorização, integração, otimização e garantia da qualidade. Observe a semelhança destes estágios em relação à elaboração de um grande empreendimento. Logo, se conclui que é desta forma que devemos tratar as cidades inteligentes. Continuando, outros fatores igualmente importantes a considerar são os aspectos relacionados à inclusão de recursos e financiamentos suficientes para suportar o empreendimento dos projetos das cidades inteligentes e os seus diversos estágios de desenvolvimento. Estes investimentos são fundamentais para moldarem o escopo deste projeto, a fim de se ter uma visão bem clara dos benefícios a serem obtidos, bem como suas características e capacidades. Assim, trazemos aqui algumas recomendações para suportar a otimização deste processo de análise. Realizar teste piloto, avaliar as lições aprendidas, recorrer ao suporte de consultorias especializadas e, finalmente, investir em melhorias contínuas. Com o objetivo de se aprofundar no tema cidades inteligentes, o ITUT estabeleceu o Focus Group on Smart Sustainable Cities, FGSSC, em fevereiro de 2013. O FGSSC é parte do ITUT Study Group 5, SG5, Environment, Climate Change and Circular Economy. O FGSSC concluiu seus trabalhos em maio de 2015 com a aprovação de 21 especificações e relatórios técnicos. Um deles é o relatório técnico Setting the Stage for Stakeholders Engagement in Smart Sustainable Cities, e é uma visão geral deste documento que vamos explorar agora. A primeira categoria é a gestão e avaliação de cidade inteligente. Trata dos seguintes temas: planejamento estratégico e construção de parcerias, implantação e implementação, gestão e administração, resiliência e recuperação de desastres e avaliação e estimativa. A segunda categoria é a serviços de cidade inteligente. Trata dos seguintes temas: e-governo, transporte, logística, segurança pública, saúde, governança da infraestrutura urbana, gestão da energia e recursos, proteção ambiental, adaptação às alterações climáticas, comunidade e família. Apenas para recordar, foi baseado neste documento que se tomou como referência a seleção dos diversos serviços inteligentes disponíveis. A terceira categoria é a Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC. Trata dos seguintes temas: framework de TIC, arquitetura e modelo de informação, segurança das redes e informações, disponibilidade e resiliência, camada de aplicação e suporte, camada de dados, camada de comunicação, camada de sensor. A quarta categoria é a infraestrutura predial e física. Trata dos seguintes temas: projeto urbano, baixo carbono, projeto e construção, sistema de edifícios inteligentes, modelagem de informações de construção, sistemas de tráfego e rede de dutos urbanos.
Para concluir o tema de Roadmap, apresento o framework dos padrões das cidades inteligentes, disponível na fonte mencionada, ITUT Focus Group on Smart Sustainable Cities, Standardization Roadmap for Smart Sustainable Cities. Este relatório técnico ainda aponta as necessidades de padrões de cidades inteligentes e análise de lacunas para estas categorias, que precisam de uma maior investigação. No caso específico da saúde, define que a atividade deve contemplar a padronização da saúde na cidade inteligente e deve atender aos requisitos de serviços dos moradores da cidade, pacientes, hospitais e centros de saúde. Informa que uma lacuna importante é o fato de que estes padrões acima não contemplam questões da saúde pública na cidade inteligente. Já estamos chegando ao fim desta videoaula. Falaremos agora de algumas sugestões para trabalhos futuros e finalmente apresentarei as conclusões finais. Como vimos, o tema Cidades Inteligentes é bastante vasto e envolve muitas disciplinas. É um campo enorme para o desenvolvimento de muitas pesquisas e muitos trabalhos. Em linhas gerais, podemos dividir em dois grandes campos. O primeiro deles está associado à saúde, por ser o foco deste artigo. Desenvolvimento de algoritmos. Quando falamos de algoritmos, percebemos que é um campo da ciência que precisa ser muito explorado, ou seja, ao analisar cada parte do sistema da saúde e de seus serviços, ainda é necessário entender de que forma eles podem ser representados por algoritmos. Desenho de soluções de serviços inteligentes para a saúde a partir de dispositivos IoT programáveis que empregam o conceito de inteligência distribuída e open source. Este é também um projeto bastante interessante. Já dispomos hoje de algumas tecnologias que permitem a configuração de dispositivos IoT padrão e com open source. Um exemplo disto é a aplicação da Itron Riva, chamado Itron Idea Labs. Mapear os processos do sistema de saúde existentes e sugerir sistemas de camadas ou de árvores para melhorar os desenhos de saúde. Desenvolvimento de casos de negócio. Quando falamos dos projetos das cidades inteligentes, entendemos que há o envolvimento de diversos interesses, do engajamento dos stakeholders, assim como da necessidade de definição de diversas prioridades. Alguns projetos nascerão da iniciativa privada. Por outro lado, teremos diversos projetos que necessariamente envolverão o governo, pela natureza dos mesmos e pelo montante dos investimentos. Assim, para que tenhamos meios de apresentar as justificativas dos serviços das cidades inteligentes, é importante que sejam desenvolvidos casos de negócio ou business cases para retratar e configurar a magnitude do negócio proposto. Aprofundamento da investigação do roadmap. Este é um ponto intimamente conectado ao item anterior. Como foi mencionado, o roadmap é exclusivo para cada cidade inteligente, em função de suas características peculiares. Isso quer dizer que, para cada cidade inteligente, é necessário um projeto único e com seu roadmap específico. Empregar técnicas de design thinking. Silva et al. Descreve que o design thinking trabalha em um processo multifásico e não linear, chamado Fuzzy Front-End, que permite interações e aprendizados constantes. Isso faz com que o designer esteja sempre experimentando novos caminhos e aberto a novas alternativas. O erro
gera aprendizados que o ajudam a traçar direções alternativas e identificar oportunidades para a inovação. O segundo campo está associado aos demais serviços inteligentes. A partir da visão apresentada nesta videoaula que explorou o tema saúde, se pode desenvolver análises semelhantes para outros serviços inteligentes, a fim de identificar o atual cenário do Brasil e investigar as opções que são o estado da arte no mundo. Apresento a seguir as conclusões deste trabalho. As cidades inteligentes são uma realidade mundial. Os cidadãos inteligentes contam hoje com um maior portfólio de tecnologias que permitem o desenvolvimento e criação das cidades inteligentes. Vivemos um problema de escassez de recursos naturais, que precisa ser equacionado. As atuais cidades carecem de melhor planejamento urbano para superarem as suas necessidades. Algumas iniciativas governamentais e privadas no mundo apontam para algumas soluções já em fase de implementação. Soluções estas que representam apenas projetos pilotos ou parte de um projeto maior ainda por vir. Não existe uma única solução que atenda a todas as necessidades. Temos à nossa disposição uma grande quantidade de tecnologias, soluções, disciplinas e especialistas que ainda trabalham de forma segregada. Algumas grandes empresas globais apresentam alternativas de soluções e serviços que, isoladamente, resolvem o problema de alguns pontos ou demandas específicas que atendem às necessidades das futuras cidades inteligentes. Estas alternativas ainda são proprietárias e não contemplam o todo. Este modelo ainda precisa migrar para um ambiente de soluções abertas. As tecnologias disponíveis são promissoras e devem ser customizadas aos requerimentos das cidades inteligentes. É fundamental se ter um entendimento de todas as demandas e problemas a serem atendidos pelos serviços inteligentes. Desta forma, se pode orientar os estudos e desenvolvimentos com o objetivo de se ter a tecnologia a serviço das cidades inteligentes de forma integrada. A fusão dos serviços e sistemas da saúde existentes com o futuro projeto da saúde inteligente será um grande desafio no Brasil. O conceito de cidades inteligentes constitui, por si só, uma grande quebra de paradigma. No caso específico do Brasil, devemos estimular de que forma as partes interessadas se apropriarão dos seus papéis e responsabilidades para o fiel cumprimento do escopo deste grande projeto, sendo que o governo é o principal patrocinador e, como tal, deve ser o principal gestor. Assim sendo, envolver as partes interessadas na fase bem preliminar do processo de concepção do planejamento da saúde inteligente, especialmente o governo e os demais patrocinadores, é um fator-chave de sucesso. A minha pesquisa bibliográfica não encontrou evidências de envolvimento de instituições nacionais em fóruns ou grupos de estudos específicos do tema cidades inteligentes, mais particularmente no setor da saúde. Um planejamento de projeto tangível, junto com um roadmap viável para permitir a criação de um sistema de saúde inteligente no Brasil na próxima década. Para isso se tornar possível, é necessário seguir as etapas dos processos definidos pelos estudos
que nortearão os trabalhos de definição dos escopos dos projetos de cada cidade inteligente. Portanto, o engajamento das partes interessadas, a devida capacitação dos recursos humanos que estarão envolvidos nos futuros projetos e a disponibilização de recursos financeiros serão a base do sucesso deste mega empreendimento. Este é o término da videoaula 3 e da conclusão deste trabalho. Para maiores informações, download desta videoaula e das demais, bem como o artigo principal, visite o link indicado e referências bibliográficas mostradas a seguir. Agradeço ao orientador, professor Dr. Leonardo, por todo o suporte dedicado ao longo deste trabalho. O meu muito obrigado também à Aitron, representada aqui pelo Sr. Mário Sanches, Account Manager Brasil, por compartilhar valiosos insights sobre o tema. Segue os meus dados para futuros contatos. Este é um espaço aberto para que você me envie os seus questionamentos e perguntas para o e-mail indicado no slide anterior. Eu retornarei a você. Muito obrigado!